Vinheta não deu muito certo, mas a gente volta sim. Márcia Bastos, mais viva do que nunca, hein? Com certeza. Viva espertíssima aqui nas carrapetas. Eu expliquei pra você o que são as carrapetas, pra vocês todos aí intervintes na semana passada. Carrapetas é essa mesa aqui, que a gente tá vendo agora no YouTube, porque o Alexandre tá gravando. Essa mesinha com cheio de botãozinho, que às vezes eu fico um pouco enroladinha pra operar, mas eu tô conseguindo, hein? Meu grande mestre, um grande beijo pro Luiz Ricardo, que tá agora fazendo um trampo aí pelos campos de futebol da vida, mas um grande beijo pro meu mestre na operação, que é o Luiz Ricardo. E um grande beijo aí para todo mundo que está ouvindo. Vocês já curtiram com a gente o nosso grande primeiro bloco. A gente agora vai de grilados, né? E a gente vai começar o grilados falando de exemplo bacana, falando de coisas importantes para Rio 2014, para Rio 2016, para Rio de sempre, Rio sempre. Indústria vai declarar emissões de carbono no Rio. As grandes indústrias fluminenses vão receber um formulário para declarar o quanto de emissão de gás carbônico cada unidade de produção emite, né? E também especificando a fonte de energia, se é energia elétrica, se é gás natural, se é termoelétrico, né? Que é a queima de combustível fóssil, queima de diesel, gasolina, sei lá, combustível fóssil, que é o termoelétrico. Então esses formulários, eles vão compor um panorama para que a gente possa, junto a essas empresas, fazer ações de compensação, tá? De compensação de emissão de CO2. É aquela velha história do mercado de crédito de carbono. Se a sua empresa emite 1 tonelada de CO2, quantas árvores têm que ser plantadas para neutralizar essa emissão? 20, 30, 50 árvores? Beleza, essa empresa vai lá numa área que esteja em processo de reflorestamento e planta 20, 30 árvores, paga uma empresa para fazer isso. Então esse é o processo de mitigação, de reduzir, de minimizar os impactos causados pela emissão de CO2 no meio ambiente. Então é muito interessante que um governo estadual esteja tão próximo a essa investigação, tão próximo a esses dados, para poder definir esse plano de ação para minimizar os efeitos do gás carbônico na atmosfera. Então assim, isso é um exemplo bacana que o nosso governo do estado está fazendo. Foi um documento que o Cabral, né, o Sérgio Cabral assinou, foi o decreto do clima, né? Ele assinou esse decreto para que fossem feitas essas ações, né? E cada empresa tem um plano próprio para essas ações de minimização, né? E até 2030 o Rio quer reduzir em 16% as emissões de CO2 na atmosfera, né? Então assim, a gente tem no setor público também uma meta de redução. Eles pretendem reduzir 11 milhões de toneladas de CO2. Eu acho, gente, e é um assunto para a gente ficar grilado, que é mais fácil você ver essas ações, você fazer essas medições, você ter essa parceria das empresas privadas do que do governo, do que do poder público. A gente tem um triste exemplo de grandes ações impactantes dentro de órgãos do governo. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, ficar fiscalizando, ficar observando como o poder público vai lidar com esse processo de redução de emissão de CO2 na atmosfera. Esse foi o primeiro assunto que a gente está passando aqui hoje, para a gente ficar super, hiper grilado. E que, né, todo mundo em casa fica na torcida, né? Para que essas metas... para que a gente alcance essas metas. Certo. Porque isso é qualidade de vida, isso é saúde, sabe? Isso é a gente ter esperança de um mundo legal para os nossos filhos, para os nossos netos, sabe? Isso me deixa... É ar, né, Márcia? Isso. É complicado quando a gente viaja, como agora que eu fui para Contagem, sim, perto de Belo Horizonte, e eu passei um final de semana sob uma atmosfera carregada. Exato. É terrível. É terrível. O Alexandre está falando de uma área lá em Minas Gerais que é basicamente, fundamentalmente industrial. Então você tem uma grande concentração de indústrias no mesmo local que a Contagem, e aí você tem um comprometimento de qualidade de vida muito abrangente. Parece que você inala poeira de obra o dia inteiro, isso vai te dando um gosto ruim na boca, é muito desagradável. Imagina isso 365 dias no ano, ou 361 se for para
A mulher do cara Pois da é. Rede TV. Mas enfim, o que acontece? Acontece que a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente vai falar nisso mais adiante no Grilados, que é essa questão do Brasil, né? O Brasil, ele tem uma grande capacidade de se reestruturar enquanto sua natureza, sua biodiversidade. A nossa biodiversidade é tão ampla, tão rica, que faz com que a capacidade de regeneração seja mais intensa, mais forte do que em outros locais do mundo, né? O Brasil, ele engloba, ele tem em seu território nacional vários biomas diferentes. Esses biomas, que são as regiões, né, que a gente estudou no colégio, Cerrado, Mata Atlântica, né? Floresta Amazônica, esses são os biomas, né? Então a gente tem uma interligação entre esses biomas que é muito importante no Brasil e só se dá basicamente no Brasil. Em outros lugares do mundo não tem essa interação. Talvez alguma coisa na África, mas a África, ela é comprometida com as questões políticas e isso está tornando muito inviável essa esperança de que a África seja um expoente nas questões ambientais. O Brasil tem todo o potencial para ser esse expoente nas questões ambientais. Então a gente vê aqui que existe um cuidado, existe esse assunto meio ambiente, ele está na moda, mas ele está na moda chamando atenção que é importante para a nossa vida. Isso é que é importante da gente destacar aqui no Grilados, né? Por exemplo, vamos ver aqui aquecimento global. Dados do Banco Mundial. Desastres naturais e enchentes atingiram 2,6 bilhões de pessoas na última década. Então, de 10 anos para cá, a gente está em 2011. Então, desde que começou esse maravilhoso, né, segundo milênio aí na história, a gente já teve 2,6 bilhões de pessoas atingidas por desastres naturais. E esses desastres naturais, muito enfaticamente desencadeados devido ao aquecimento global, né? E aí a gente tem uma questão bem palpitante que surgiu essa semana, que foi alvo de reportagens de vários jornais. Foi o que vai acontecer agora segunda-feira, dia 31 de outubro, vai acontecer de nosso planetinha azul, lindo, pairando aí no cosmos, a gente vai chegar à marca de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões, Alexandre. Você já imaginou 7 bilhões de seres humanos igual a mim, igual a você, né? Consumindo aí nesse planeta lindo que é o nosso planeta. Consumindo e... gerando lixo, resíduo. Não plantando coisíssima nenhuma, né? Exatamente. Então, assim, 7 bilhões de pessoas. Isso é algo pra gente ficar ultra, hiper grilado. Foi por isso que eu quis fechar o Grilados com esse assunto. Porque isso tem várias coisas pra gente abordar. Inclusive eu vou falar um pouco disso no dia 31, num programa de rádio, na Rádio Aleluia, com a Cássia Vieira. A gente vai falar sobre isso, sobre a perspectiva ambiental. A Cássia, né? Vieira, super professora da Escola de Rádio. Querida, excelente profissional, uma grande locutora. Então fala de novo, Marcinha, para todo mundo te acompanhar também. Isso. A galera do YouTube que vai estar conferindo esse teu vídeo nessa segunda, a partir de qual horário? A partir de 8 horas na Rádio Aleluia. Programa da nossa super Cássia Vieira, isso mesmo. Então são 7 bilhões. E esse número, né, ele dobrou em pouco mais de 40 anos. Olha só, gente, a equação da coisa. Muita gente apareceu num espaço curtíssimo de tempo. Isso fez com que a gente tivesse um consumo dos recursos naturais extrapolado numa medida que a gente até já comentou aqui no Grilados, quando a gente falou há uns programas atrás, que o mundo ia bater no cheque especial dos recursos naturais, porque esse ano a gente já tinha extrapolado, né, a cota de recursos naturais para serem usados, né? Então olha só, em pouco mais de 40 anos dobrou o número de pessoas no mundo, né? E outros números também destacados aqui pelo Agostinho Vieira na coluna Eco Verde, quinta-feira, dia 27, são números para a gente ficar grilados. 1 bilhão
sobrevive, 1 bilhão de pessoas sobrevive com menos de $1 por dia. Outro dado, 1 bilhão não tem acesso à água potável. 2 bilhões não sabem o que é saneamento básico. Nossa. Então, assim, é pra gente ficar triste? Não, porque são seres humanos, são pessoas com energias positivas iguais a gente, não é pra gente comemorar, mas é pra gente pensar, é pra gente ficar atento, é pra gente rever nossas posturas, é pra gente rever nosso comportamento. Quanto tá o dólar, dona Márcia? R$1,70, R$1,80? Depende da Dilma. Senhoras e senhores, quantas pessoas vivendo com R$1,80 por dia? É um absurdo. E isso muito principalmente na África, né? A África concentra esse tipo de população. E é pra gente ficar grilado, porque a gente tem alimento para essas pessoas. A gente tem uma produção de grãos que atenderia a essas pessoas famintas, né? Mas existe uma questão política. E é isso que eu estou chamando todo mundo para ficar grilado. É nessa questão política. Porque a gente vai pensar, Márcia, mas isso acontece na África, isso acontece na Ásia, isso acontece não sei aonde. Mas isso está muito mais próximo da gente do que a gente pode imaginar, por causa daquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Por causa do Brasil. O Brasil ser essa biodiversidade magnífica, impactante, exuberante que é. Por quê? A gente daqui a um pouco vai ter os refugiados ambientais. Pessoas que não vão ter condições de sobreviver no local onde nasceram e vão tentar migrar, né, para locais que tenham ainda condições de água, de luz, de plantar. Isso se a geografia do mundo não mudar por outros meios, né? E você também está tocando uma coisa que passa também por essa questão ambiental. Essa mudança geográfica por outros meios é assustadora. Eu sei exatamente o que você está falando. Você está falando de guerra. Sim, sim, lógico. Então, assim, isso é muito assustador, né? Então, a gente tem aqui essa característica do Brasil, ter muita água, ter locais para plantar, ter uma economia que está crescendo cada vez mais, né? E a gente, em 2040, vai ter um povo super jovem, vai ter água abundante, terras férteis, florestas e um povo mais educado e mais saudável. Então o Brasil, como uma potência vinculada ao meio ambiente, é uma grande aposta, é uma grande esperança, é uma grande ideia que acho que todo brasileiro tinha que ter. E aí, a partir disso, ver na sua ação pontual, ver no seu dia a dia. Para que eu vou comprar um produto que tem 3.000 embalagens de plástico? Sabe? Por que na hora do supermercado eu não levo a minha bolsinha ecológica? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que rever, que a gente tem que ficar grilado, né? E aí eu deixo para vocês essa reflexão pro final de semana, pro feriado que a gente vai ter aí, pra gente parar e pensar, que é um feriado reflexivo, né? O dia 2 de novembro é bem pra gente parar e pensar. Então eu deixo essa proposta, essa sugestão para vocês. E a gente vai agora voltar a prosseguir com o nosso animado, quentíssimo, ultra mega, supersônico quentinhas. Alexandre, por favor, reassuma. Beleza, Marcinha, e eu vou assumir rapidinho, porque eu vou pedir comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique ligado no seu Quentinhas do Rio. Voltamos já.